Está começando agora o programa Implante um Novo Sorriso, aqui pela nossa rádio Vibe Mundial. Já são 8 anos aqui na rádio. Para quem não me conhece ainda, venho falar sempre de saúde, de qualidade de vida, de autoestima, de bem-estar, procurando sempre trazer de uma forma simples, clara, bem objetiva para todos vocês. Nós apresentamos o programa todas as quartas-feiras, às 10h30 da manhã. E essa semana está sendo o nosso terceiro programa. E eu quero muito agradecer à Rádio Vibe Mundial, a todos vocês ouvintes e a todas as pessoas que trabalham aqui. Os meninos, os operadores de som, a Cleo, a Dona Miriam, todos, a Edna, todo mundo que está aqui fazendo isso acontecer. Muito obrigada, né? Essa semana, para vocês terem uma ideia, nós falamos aqui de coronavírus, né? Aliás, o mundo está falando de coronavírus e eu falei dos riscos causados sobre aquelas raízes na boca, esquecidas, que é muito comum e procurando sempre trazer muitos assuntos diversos que seja interessante a todos vocês. Lembrando que hoje tem live, então acessa aí rapidinho o Facebook da Rádio Mundial. E aí põe o seu bom dia, conversa, que já eu respondo todo mundo com muito carinho, tá certo? E hoje, o nosso destaque do programa vai para mitos e verdades na odontologia, né? O que não passa de lenda e o que realmente é verdade. E eu falei há pouco, né, que são 8 anos de programa de rádio, são 29 de odontologia, que é bastante tempo. Alguns ouvintes aí não eram nem nascidos e eu já estava na odontologia. Isso me credencia, né, para falar com muita propriedade nesses 29 anos. Eu me dividi em especializações, em dar aula e principalmente na clínica, todos esses anos clinicando. E é bastante tempo mesmo que passamos por vários assuntos, muitos casos, muitos desafios, muitos pacientes, e que daqui a pouco eu passo os nossos contatos, mas quantas realizações, né? Quantas alegrias e também quantas dificuldades, claro que isso faz parte do processo, e de tantos assuntos que a gente vê nesse tempo todo de clínica. Eu vou falar aqui disso, né? O que é mito, o que é verdade, para esclarecer para todos vocês de uma vez por todas. Então, vamos lá. Eu sou a doutora Márcia Ferraz e está começando agora o programa Implante um Novo Sorriso. O que eu ouço bastante lá na clínica e hoje tão na moda é o nosso dia a dia na clínica. Já foi um procedimento muito complexo lá atrás, duvidoso, às vezes erro de indicação, às vezes leva a uma frustração enorme e a muitas dúvidas dos pacientes. Então o clareamento dental, esse tem várias dúvidas, várias perguntas, vários mitos, né? O clareamento dental deixa os dentes sensíveis, né? Então eu digo seguramente que isso não é verdade. É comum que algumas pessoas, durante o tratamento de clareamento, possam ter algum tipo de sensibilidade. Isso é muito transitória, tá certo? E vai depender da forma que você está fazendo, da forma que você potencializa o gel, da incidência, né? Então, da concentração dele. Então, independente da técnica utilizada, gente, já existem os produtos que minimizam completamente esses efeitos, mas somente nós dentistas que estamos capacitados para escolher qual é o melhor produto para você. Então, não compra produtos milagrosos, esses pela internet, né? Esses indicados pelas blogueiras, todos são patrocinados e nenhum desses produtos vão dar realmente o resultado que você precisa. Outra coisa sobre o clareamento, né? Bicarbonato de sódio, doutor, ajuda a clarear os dentes. Isso é mito. Não utilizem o bicarbonato de sódio em casa.
Existem várias receitas de internet, esqueçam todas elas, né? Ela é uma substância altamente abrasiva. O bicarbonato de sódio, ele vai remover, né, fazer uma limpeza na superfície do esmalte, removendo aquelas manchas externas, manchas do cigarro, do café. Mas, gente, isso provoca um desgaste enorme na estrutura dental e vai fazer com que esse seu dente ele fique muito mais suscetível às manchas daqui para frente. Então, existe produto apropriado para o clareamento e sim, tem que ser supervisionado por nós dentistas, tá certo? Então, lembre-se, né? Se você procura fazer um clareamento, se você sente essa necessidade estética, então se preocupe, né? Não se aventure. Você pode causar danos irreversíveis aos seus dentes. Outro assunto que eu vou tocar devo trocar de escova de dente sempre? Parece bem simples isso, né? Mas é uma verdade. As pessoas até sabem, né? O ideal é que a escova seja substituída a cada 3 meses. Mas quando a escova já fica velha antes disso, que as cerdas entortam e ela acaba perdendo essa eficiência, e aí é necessário trocar antes desse tempo, porque senão pode prejudicar toda a sua escovação, a sua higiene. Então, troque sempre de escova dental, tá certo? E escovar os dentes logo após as refeições. Olha que interessante, né? Todo mundo fala, eu almoço e corro para escovar os dentes. Então, vamos lá. Isso é mito. Presta atenção no que eu vou dizer. Você tem que escovar os dentes pelo menos 30 minutos depois das refeições. Por quê? Porque você tem que deixar que a saliva equilibre, né, o pH dos alimentos e das bebidas que você ingeriu. E a saliva, ela tem uma importância muito grande para manutenção do equilíbrio do pH da boca, do pH ácido, que tem a facilidade, se você deixa o pH muito ácido da boca, após, né, muito tempo depois de se alimentar, você favorece, né, ao desenvolver cárie. Mas a saliva, naquele primeiro momento, ela tem um efeito tampão, ou seja, você come, e aí o pH cai, e aí essa saliva, ela vai equilibrar o pH. Então, é mito você comer e imediatamente escovar os dentes. Então, você come, aguarda pelo menos de 20 a 30 minutos e aí sim escova o dente. Porque não pode também, né, gente, é ficar sem escovar dente depois. Esquecer depois desse tempo. Outra coisa, né? O chiclete sem açúcar auxilia contra a cárie? Então, não, né? Isso é mito. O chiclete sem açúcar, ele não provoca cárie, mas também ele não vai prevenir, ele não vai reverter o processo. Então, a prevenção é só feita mesmo através da escovação, do uso do fio dental, enfim, dos seus cuidados normais de higiene bucal. E uma boa escovação, quando a gente fala de escovação, ela precisa ser demorada? Isso é verdade, tá? Aquela escovação muito rápida, né, que você não tem paciência ali de ficar escovando muito tempo, não deve se fazer. Ela tem que ser demorada por volta de 3 a 4 minutos escovando o dente, né? Os dentes, gente, eles são revestidos, são cobertos, né, por uma película que é o biofilme. E é exatamente isso que a gente tem que remover. E através desse biofilme que iniciam tantos processos, né? O processo de cárie, o processo de doença na gengiva. E aí, para remover essa película, a gente precisa ficar no mínimo 3 a 4 minutos por região. Então, no total, a gente deve levar aí quase 10 minutos para ter uma escovação perfeita, tá certo? Então, calma na hora de escovar. E aí as pessoas me perguntam, mas essa história de ter que escovar à noite é realmente a escovação mais importante
do dia? Sim, é verdade. O que acontece à noite é que você vai passar horas ali onde seu metabolismo abaixa, e o que acontece é que o fluxo salivar ele também baixa. Isso vai, infelizmente, deixar os seus dentes mais vulneráveis, e aí ao aparecimento, se tiver resto de alimento, pouca saliva na boca, então as bactérias ali presentes começam a se formar, enfim, a formar cárie, a formar a doença da gengiva, o tártaro, tá certo? Então, a escovação noturna é a escovação mais importante do dia. Eu não quero dizer que as outras não... então eu só vou escovar uma vez ao dia à noite, os 10 minutos que a doutora falou. Não, tá errado. Você tem que escovar no mínimo 3 vezes ao dia, ou sempre que se alimentar, e aí evitar esses alimentos durante o período, para evitar que aquele tal pH da boca caia, e à noite fazer a escovação perfeita, tá? O uso de fio dental, dos bochechos, da escova de dente. E aí quanto mais creme dental, né, você colocar na escova, então é melhor? Não, esquece, isso é mito. O responsável pela limpeza dos dentes não é a pasta, tá certo? A pasta é o cosmético ali. A ação mecânica da escovação sobre os seus dentes é que vai sim remover esse biofilme dental. E aí, falamos bastante, esclarecemos dúvidas, né, sobre a escovação. Parece simples, né? Uma coisa que todo mundo faz desde criança, mas ainda tem muito a se aprender nesse momento. E é verdade que café escurece os dentes? Esse é fácil, né? Não é só o café, né, que tem esse poder, mas também o chá mate, o chá preto, o vinho tinto, o fumo, tudo isso pode sim causar essas manchas extrínsecas no dente, essas manchas externas. A coloração do dente é outra coisa. A coloração do dente são a quantidade de dentina que você tem no interior do seu dente. Então, são coisas diferentes, tá certo? Mas essas manchas extrínsecas, esses alimentos podem causar, sim, nos seus dentes. E o enxaguante bucal substitui, né, a escovação? Você vai lá, tá com preguiça de escovar, faz aquele bochecho e tá tudo certo? Não. Isso não pode acontecer, isso não substitui, tá? Escovação é escova e fio dental, esse método simples, eficaz, contra a cárie, e só o enxaguante não vai funcionar. Não passo fio dental, doutora, porque quando eu passo fio dental, minha gengiva sangra. Então, passar fio dental, gengiva sangra? Também é mito, tá? Se a gengiva sangra para passar fio dental, é porque a sua gengiva está inflamada, e a principal causa dessa inflamação é a placa bacteriana que se forma ali ao redor dos dentes. Então, se você não passa o fio dental, você piora a situação. Nesse momento que você notou que a gengiva está sangrando, sequer seja uma região só, você tem que procurar um dentista. Ali tem uma doença que precisa ser tratada. E um pouquinho sobre gestantes. Esse, então, é uma festa, né, de mitos e verdades. Gente, existe pré-natal odontológico? Verdade, tá? Isso é tão importante que está na caderneta da gestante, que é um material produzido pelo Ministério da Saúde, né? Então, algumas doenças, elas podem se agravar durante a gravidez, problemas na gengiva, os sangramentos, a corrosão do esmalte por causa dos vômitos, as cáries, porque altera a dieta, então você fica mais suscetível à cárie, porque também o consumo de carboidrato e açúcar também aumenta na gestação, favorece as cáries. E aí, doença na gengiva, aquele sangramento na gengiva durante a gestação pode causar parto prematuro? Verdade, tá certo? As bactérias ali presentes na sua gengiva, quando você tem uma gengivite, uma periodontite, você está gestante, ela pode permear para a sua corrente sanguínea, vai fixar na placenta, e isso vai estimular quimicamente
né, a contração e um possível parto prematuro. Então, cuidado, tá certo? Grávida não pode usar anestésico? Então, não pode fazer tratamento porque não pode anestesiar? Não, isso é mito. As gestantes, elas podem e devem fazer o tratamento odontológico e elas podem sim fazer o uso de anestésicos. Existem diversos anestésicos, aqueles que não possuem vasoconstritor, que não vai interferir na sua circulação sanguínea, mas isso hoje é muito discutível, é caso a caso, e a gente sempre conversa com o médico responsável pela sua gestação, tá? Então, pode sim fazer tratamento, pode fazer o tratamento de canal, pode tratar cárie, tudo tem o seu momento certo e sua maneira certa de fazer, mas que tem que fazer, tem. E aí, então, as gestantes precisam fazer o pré-natal odontológico tanto quanto o seu pré-natal médico. E se não tem dor, né? Se não tem dor, você precisa ir no dentista? Isso é uma grande inverdade. Presta atenção, a ausência de dor, infelizmente, não significa ausência de problema. Sempre que se faz um diagnóstico bucal precoce, tudo se resolve muito melhor. Então, uma cárie no início, aquela que não dói ainda, é muito mais fácil, simples de resolver do que aquela cárie que já chegou à dor. Dentes quebrados, olha, isso eu falei no programa essa semana, as raízes quebradas dentro da boca, que não doem. Isso é um problema para a sua saúde de maneira geral. Gengiva sangrando, como eu falei agora há pouco, muita gente, né, porque não dói, e você vai levando, nossa, eu preciso ver essa gengiva minha que está sangrando, não é assim que a gente fala, né? Nossa, eu preciso ver, e o dia vai, a semana, o mês, o ano, e você, nossa, mas eu não posso esquecer de ligar para o dentista para ver aquela gengiva que está sangrando, aquele dente que a doutora falou na rádio, que está quebrado aqui na minha boca, que ela deu tanta ênfase, a semana inteira falando disso, né? E se eu estou falando tanto essa semana é porque tem tanta importância, né? E aí você pode acabar postergando isso, porque não dói, né? Porque se você acordasse com dor de dente, a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é ligar para o consultório para marcar a sua consulta. Mas aquilo que não dói, você vai adiando e esse problema vai ficando cada vez maior, né? O câncer de boca está aí, né? Prevenção. Agora, dia 23, começa aqui, só um parênteses, começa a campanha de vacinação da gripe, a influenza. Todos devem se vacinar, enfim, tem todas as... quem vai primeiro, enfim, os idosos, as crianças, as gestantes, todo mundo deve se vacinar, se precaver. E também a campanha nacional de prevenção do câncer bucal também começa juntamente, a gente vai falar bastante disso, porque tudo no começo é muito mais fácil de tratar do que mais para frente. Inflamação na gengiva pode causar um problema no coração? Verdade, né? Essas doenças periodontais, elas podem estar associadas sim às doenças cardiovasculares. Então, isso acontece, os dados do HCOR, para vocês terem uma ideia, são que anualmente são diagnosticados 15 mil novos casos de endocardite bacteriana, né? Esses casos da bactéria da boca que vai ao coração, e sendo que 1/4 deles acontece em pessoas com mais de 60 anos, né? Então, cuidado, as pessoas às vezes não ficam sabendo e não conhecem endocardite bacteriana, as bactérias da boca que vão ao coração. Na terceira idade, então, é normal não se ter dentes? Não, mito, né? A perda dentária é por diversas consequências, por doenças gengivais, por dentes maltratados, por traumas. Então, é possível sim chegar na terceira idade com todos os dentes na boca. Então, com o avanço da odontologia, a gente vai ter aí, num futuro próximo, todos os nossos idosos com os seus dentes naturais. E os antibióticos estragam os dentes? Bom, essa é uma frase mais usada, né? Muita gente afirma isso. Meus dentes estão fracos, cariados, porque eu tomei muito antibiótico na infância. Então, não é bem assim,
né? Ao contrário do que muita gente pensa, os antibióticos, eles não enfraquecem os dentes, tá? O que acontece é que esses medicamentos, principalmente aqueles líquidos para a criança, eles têm grande quantidade de açúcar. E aí a criança está dormindo e os pais não querem acordar para fazer a higiene bucal. E esse açúcar é que traz grandes prejuízos para essa criança. Enfim, aí a sua condição de higiene fica prejudicada e é isso que acarreta uns problemas, né? Existe um alerta para tetraciclina. A tetraciclina, esse antibiótico, ele tem uma característica de aderir na dentina do dente, mas quando essa dentina está em formação. E aí vai provocar manchas, aquelas manchas de coloração marrom. Mas isso depende da quantidade e só se for nesse período de formação do dente. Porque se o dente já estiver formado, você pode tomar um balde de tetraciclina que não vai acontecer nada com o seu dente, tá certo? E os dentes de leite, precisam tratar? Muitas pessoas acham equivocadamente que por ser um dente não precisa ser, que vai ser trocado, não precisa de tratamento. Infelizmente isso não é verdade, tá bom? Esses dentes, eles precisam sim de tratamento de canal, de tratamento de cárie, de passar para cárie, de passar flúor. Eles precisam, eles estão ali, que fazem parte da mastigação, da fala, da estética, eles têm um momento certo de saírem, né? E aí, eles também preservam os espaços para os dentes permanentes. E são muitas, mas muitas os mitos e verdades na odontologia. Eu podia ficar falando aqui 1 hora. E o último dentista é caro, né? Então, eu acho que essa é também um grande mito hoje. Um mito que hoje todo mundo na odontologia tem acesso ao tratamento, desde uma profilaxia, uma limpeza, uma prevenção, até mesmo os implantes, os enxertos, os tratamentos mais complexos. O que é caro, gente, é a falta de saúde. O que é caro é você gastar dinheiro com remédio. O que é caro é você dar entrada num hospital e ver tua saúde por um fio. Isso é caro. E a gente tem a porta de entrada para a saúde e para a doença, que é a nossa boca. Então, a gente deve cuidar. Então, como eu reforcei para vocês tantas vezes essa semana aqui, eu vou fazer um alerta novamente hoje, sexta-feira, ao vivo aqui no Facebook da rádio, com live, tantas vezes. O que fazer nesse momento que nós estamos vivendo? Gente, é um alerta. Além de lavar as mãos em tempos de coronavírus, além de lavar as mãos, álcool gel, cuidado ao tossir, ao espirrar, é cuidar do seu sistema imunológico. Não tem outra opção, né? Então, esses cuidados com os nossos idosos, com as crianças, com as pessoas que são mais suscetíveis, está vindo uma onda muito grande no nosso país. Então, vamos ficar atentos, corram, se a sua saúde bucal não está em dia. Vocês precisam desse check-up bucal para que tudo no seu organismo funcione de maneira correta. Então, a maior letalidade são em idosos que apresentam o sistema imunológico enfraquecido. Então, você não pode deixar sua porta de entrada do seu organismo deficiente. Então, vamos remover aquele dentinho quebrado que não dói, aquela raiz que está lá e você não cuidou. Vamos repor dentes para você mastigar de maneira correta, para você absorver os alimentos da melhor forma possível, as vitaminas, os nutrientes, tá certo? Então, vamos nos prevenir. Corra, é hora de prevenção. Se você não deu tempo até hoje, você precisa agora por um motivo muito maior, né? Que é um motivo de você cuidar e não ver a sua vida aí por um fio, um medo inerente que todos nós estamos. Então, cuide da sua saúde bucal, porque é ela que está à frente de tudo. Meu tempo está acabando, eu espero que vocês tenham gostado, eu aguardo vocês, doutora Márcia Ferraz, quarta-feira, às 10h30, toda quarta-feira, 10h30 da manhã, nós somos da Jade Odontologia, eu vou passar aqui os nossos telefones, 3895-7572, ou pelo WhatsApp, 970752314. É só buscar Jade Odontologia nas redes sociais.
Você nos encontra, nosso telefone está à disposição, tá certo? Eu aguardo vocês na quarta-feira, eu sou a doutora Márcia Ferraz. Fiquem com Deus e até quarta que vem.